Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como prometido, eu disse que ia fazer um vídeo todos os dias para falar e tentar convencer, né, aqueles que votaram nulo, branco ou na terceira via, né, a votar no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então hoje eu vou falar de alguns feitos do governo dele. Um governo de 3 anos e 10 meses, né? Com uma crise hídrica em 2019, certo? Quando saiu da crise hídrica, veio a pandemia, certo? E por cima, depois, agora em 2022, né? Uma guerra. Mas mesmo assim eu vou falar alguns dos feitos, ok? Eu vou frisar muito hoje sobre algumas coisas que ele fez muito para o brasileiro, né, melhorar a questão da CNH, beleza? Ele começou mudando a renovação na validade do CNH de 5 para 10 anos. Ele aumentou o tempo de validade de 5 para 10 anos. Foi que ele pensou. Para dirigir, para pilotar um avião, o piloto tinha um prazo de 10 anos para renovar a habilitação, a carteira dele de voo. E por que o motorista que precisa de menos, são menos botões, é um negócio menos complexo dirigir um carro, eram 5 anos? Então ele já começou por aí, já ajudando a população, aumentando para 10 anos. Ou seja, você já deixa de gastar, né? Em vez de fazer 2 vezes, em 10 anos você só faz uma. Ele também aumentou os pontos da habilitação, né? Para a perca da habilitação, de 20 para 40. Ele pensou nos profissionais, nos motoristas de caminhão. Porque o motorista de caminhão, se ele cometer numa viagem 3 infrações, ele perder com 20 pontos, ele perdia num dia, ele perdia a habilitação. Numa viagem que ele fizesse, ele perdia a habilitação. Aí, e principalmente com aqueles radares, né, os radares escondidos, né, que hoje não pode mais. Os radares têm que ser sinalizados e bem vistos. Não pode ser mais radares ou pardal. Tem algum canto que chama pardal. Está sem estar devidamente sinalizado, certo? Então ele aumentou de 20 para 40 pontos. Entendeu? Porque era muito fácil levar 2, 3 multas, porque os radares ou pardais ficavam escondidos. Muitas vezes os policiais ficavam com aquele radar móvel, né, de mão, escondido, dentro do mato e tal. Aí, no instante, um profissional do volante perdia a habilitação. Então ele já aumentou de 20 para 40, o que foi uma grande vitória para os brasileiros. E também ele tirou a obrigatoriedade do simulador para tirar a habilitação. Por quê? Porque ele não viu necessidade. E não tem necessidade. A pessoa já aprende, os meninos de hoje em dia, 16 anos, já sabem andar de moto e carro, não precisa de simulador. Tirou a obrigatoriedade. Se a pessoa quiser se aperfeiçoar, aí a pessoa paga por fora. Isso aí diminuiu em torno de R$ 500 a habilitação. Tem outro projeto também tramitando, e se Deus quiser, como ele já prometeu, próximo ano vai ser aprovada. Já está bem andado o projeto, certo? Que a partir do próximo ano não será obrigado a você se inscrever na autoescola para tirar a habilitação. Eu mesmo, quando eu tirei, a gente estudava em casa, comprava o livrinho, estudava em casa e tirava a habilitação. Então, não vai ser obrigado mais você se inscrever na autoescola, porque a autoescola, hoje, ela serve como atravessador entre você e o Detran, a escola fica no meio. Então, ela faz coisa que você poderia fazer, que era agendar seu teste lá, pagar as taxas, ela faz isso, entendeu? Então, próximo ano vai baratear mais ainda a habilitação, certo? O seguro DPVAT, né, de moto, ele baixou, era R$ 292 e uns quebrados, ele queria zerar, mas o Supremo interviu, certo? Como sempre, o Supremo invadindo a competência do Executivo,
disse que ele não podia zerar. Aí, não pode não, tá certo. Baixou para R$ 12, né? Você pagava, a última vez que você pagou foi 292 de moto. Baixou para R$ 12, certo? Ele reduziu também drasticamente o valor dos pedágios. Ele reduziu drasticamente o valor do pedágio, por quê? Porque a forma de aumentar os pedágios, o salário não acompanhava. Então ele reduziu e a forma agora de aumento dos pedágios são de acordo com o seu salário. Não pode aumentar. Certo? E zerou os pedágios para moto. Moto não paga pedágio. Certo? Também ele fez uma coisa muito boa nos pedágios. Antigamente você entrava numa via de 50 quilômetros. Você pagava R$ 10 para dar 50 quilômetros. Mas você ia entrar ali na frente. Você vai entrar em tal cidade ali na frente. Aí você pagava os 50 quilômetros todo. Não, agora você vai pagar proporcional aos quilômetros que você andar na via. Tá vendo? Isso a imprensa não avisa, não diz o que ele fez. Para isso é que é pensar na população. Tem mais. Ele também pensou, né, na transferência do veículo. Ou seja, hoje você não precisa mais estar perdendo tempo em cartório, ainda mais tempo, né? E nem dinheiro em cartório para transferir, né, na venda do seu veículo. Você transfere pelo aplicativo, certo? Isso aí sim é pensar na população, reduzir os custos da população, tirar o estado do cangote do povo, viu? Ele também teve a opção também de tirar a habilitação temporária do jet ski, certo? Porque o jet ski é uma máquina, principalmente para quem já anda de moto, muito fácil de aprender. Então com 5, 10 minutos de aula ali você aprende. Então ele aprovou que você junta a marinha, aí a marinha que vai... Você chegava numa marina para alugar um jet ski, você não podia andar, porque você não era habilitado. Com 5 minutos de aula você recebe uma habilitação temporária que vale por 30 dias. Aí você vai andar de jet ski sossegado, estando habilitado. Depois que você fazer isso 3 vezes, você pega a CNH para jet ski definitiva, ok? Isso foi ele que aprovou. A imprensa não diz, mas ele aprovou. Certo? Outra coisa que ele fez, né? Agora vamos sair do âmbito do trânsito. Ele aprovou a identidade nacional, carteira de identidade nacional. É um único documento, certo? Um único documento. Ele é estilo um cartão de crédito que tem um chip nele, certo? Então a gente vamos ter, e o número que nós vamos ter, o único registro geral vai ser o CPF, certo? E todos os estados vão aos poucos trocando a identidade do seu cidadão. Essa identidade é reconhecida internacionalmente pela quantidade de itens de segurança que ela tem, ok? Ninguém vai pagar nada, é totalmente gratuito. Primeiro os novos vão receber, os novos identidades já vão receber a partir do próximo ano a nova identidade, certo? Você não vai ter um CPF, um RG, o seu número vai ser o RG. Veja que bom. E conhecida internacionalmente. Também teve mudança no passaporte, viu? O nosso passaporte hoje é um dos mais seguros do mundo, com vários itens de segurança. O nosso passaporte, o anterior, servia como zombaria internacional, porque era muito fácil de falsificar. O novo passaporte hoje, depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre o passaporte. Esse não é um presidente que só pensa em facilitar a vida do seu povo. Acabou com a obrigatoriedade da prova de vida do idoso. A pessoa idosa tinha que ir enfrentar uma fila no banco para provar que estava viva. Ou doente, ou a pessoa obesa. Tinha que ir, era obrigado isso, não era cortado sua aposentadoria. Hoje o Estado tem a obrigação de saber que você está vivo. Você não é obrigado a provar ao Estado que está vivo. Agora o Estado tem obrigado de saber que você está vivo, certo? Porque muitas coisas que você faz, o Estado sabe, certo? O Estado sabe, você faz uma compra numa loja de sapato, o Estado sabe, certo? Então, uma coisa muito boa que ninguém fala, né? Certo? Outra coisa boa também foi hoje
hoje foi aprovado o custeio do piso nacional de enfermagem para as Santa Casas. Isso quer dizer o quê? As Santa Casas, que recebem verba da União, né, para funcionar, ela não foi beneficiada nesse piso nacional de enfermagem. Então hoje já ratificaram isso, e a Santa Casa hoje foi aprovado e o governo federal vai custear o piso nacional de enfermagem das enfermeiras da Santa Casa. Tá vendo? Isso é que é um presidente pensar na sua população, no seu povo, certo? Vamos agora falar de alguns feitos do governo do nosso presidente Bolsonaro, certo? Veja, quando o PT saiu do poder em 2015, o desemprego era 14%, nós tínhamos 13 milhões de desempregados. Hoje, no governo Bolsonaro, é 8,9%. O salário mínimo naquela época era 788, hoje é 1.212. A população abaixo da linha da pobreza, no PT, quando o PT em 2015, era 17,4%, hoje 10,8%. O crescimento do PIB era negativo, menos 3,55%. Hoje o PIB cresce 4,7%. As contas públicas, né, até 2015, no governo do PT, tinha um déficit de 111 bilhões, ou seja, fechava o ano devendo 111 bilhões, quer dizer, gastava mais do que arrecadava. No governo Bolsonaro, superávit de 109 bilhões. As contas estatais, prejuízo de 32 bilhões. As estatais, que são Petrobras, as estatais que são as empresas nacionais, dava um prejuízo de 32 bilhões. No governo Bolsonaro, lucro de 109 bilhões. Isso aí é para você ter uma ideia, a diferença do PT para o governo Bolsonaro, do governo do PT com o Bolsonaro. Os homicídios chegavam a quase 60 mil por ano. Hoje, no governo Bolsonaro, 47.500, uma redução de quase 40%. O DPVAT de moto, como eu já falei, era de 292, hoje é 12,30. O Bolsa Família era 82 em média. Hoje, R$600 o Auxílio Brasil. Carteira de estudantil, pagava para a Uni, né, um antro de esquerdista, R$10,25. Hoje ela é gratuita. Tá vendo? É grátis. Obrigação. Ok? Vamos falar. E vou falar agora algumas coisas para você decidir. Veja como é fácil decidir. Bolsonaro é a favor da vida. Lula é a favor do aborto. Ele agora vem com uma historinha dizer que não é a favor, não, é contra. Negativo. Isso aí é discurso de ocasião. Isso é discurso de ocasião. Discurso de conveniência. Ele viu que pegou mal e mudou de ideia. Mas os que rodeiam ele, os que apoiam ele, não mudaram não, nem ele mudou, certo? O meu presidente Bolsonaro quer bandido preso e seu Lula quer o bandido solto e protegido pelo governo. Ele protege bandido, certo? Meu governo quer o povo armado, porque o povo armado jamais será escravizado. Jamais será escravizado. E Lula quer o povo desarmado, desarmar o povo. Só o bandido, só os dele pode estar armado. Certo? O meu defende os valores cristãos. Bolsonaro defende os valores cristãos. E Lula defende a ideologia de gênero. Vocês sabem o que é ideologia de gênero? Para quem não sabe, ideologia de gênero é... Eles dizem que a criança decide o que quer ser. Isso criança já a partir dos 6 anos, 6, 7, 8 anos. Ele depois é que ele não sabe o que é que ele é, se ele é homem ou menino, menino ou menina. Só depois que ele crescer que ele vai decidir o que é que ele é, certo?
Ideologia de gênero, que é um banheiro único, unissex, para homem e mulher, menino e menina. Você vai querer sua filha no banheiro, está lá no banheiro de sua filha, 10, 11 anos, e entra um marmanjo de 15, 16 anos lá, você não vai querer, né? É isso aí. Doutrinação nas escolas, né? Bolsonaro defende escola sem partido, escola for para ensinar matemática, português, ciência, geografia, certo? Inglês, línguas, não é ensinar ideologia, certo? E doutrinar, não para defender a esquerda, Che Guevara que matou, foi um sanguinário, matou homossexual e tal. O presidente Bolsonaro defende o agronegócio é o que carrega o Brasil nas costas, né? É como se fosse uma árvore da sombra, aí você vai cortar a árvore, você perdeu a sombra. O agro é quem carrega o Brasil nas costas. Lula, ele não só é contra, como ele disse que vai taxar o agro, ou seja, vai complicar a produção. O meu defende menos imposto, menos Estado, mais povo, né? O Lula defende, sabe o quê? Mais Estado e o MST forte. O MST forte, né? E defende também mais imposto. O meu é a favor Bolsonaro é a favor da polícia. Lula é a favor do PCC, dos bandidos. Não é à toa que ele teve a maioria dos votos, mais de 95% dos votos nos presídios, certo? E a maior festa que teve agora nesse primeiro turno foi nos presídios. Vamos trabalhar para a gente ter festa na igreja e nas casas de cidadão no dia 30, se Deus quiser, certo? O meu defende ordem e progresso. E Bolsonaro defende ordem e progresso. Lula defende o narcotráfico. Hoje no Brasil, quando o PT saiu do poder, a taxa de desemprego era de 12%. 12,3%. Hoje, nós temos a menor taxa de desemprego dos últimos 40 anos. 8,9%. E com queda, caindo. Hoje a inflação da gente está calculada em torno de 4,3%, certo? Com queda. Inclusive hoje nós temos a inflação menor do que a dos Estados Unidos. Nunca aconteceu, nunca se ouve falar, certo? Então, a inflação, nós estamos tendo deflação. Vou explicar um pouco o que é deflação. Inflação é quando a demanda é maior do que a oferta, ou seja, tem mais pessoas para comprar e menos produto. Aí o preço, quem dá é quem tem o produto. E deflação é o contrário. É pouca pessoa para comprar, a mesma pessoa, mas só que está produzindo mais. Aí os preços caem. Nós temos pelo terceiro mês consecutivo deflação. Pessoal, esse vídeo é um vídeo amador, é um vídeo com a intenção de tentar explicar a vocês, mostrar. Isso aqui é 1% do que Bolsonaro fez. Eu vou fazer mais vídeo mostrando os feitos de Bolsonaro, mostrando a diferença de Bolsonaro, do governo Bolsonaro e governo Lula, do caráter de Bolsonaro, do que ele defende e do que Lula defende, para ajudar vocês a decidir o voto, os que estão indecisos, os que votaram nulo, os que se abstiveram, compareçam, não deixe o Brasil cair nas garras do comunismo. Lula, é bem claro, diz que vai regular a mídia, vai tornar a nossa vida um caos, certo? Com certeza, vamos ser mais uma Venezuela. Se Lula for eleito, pode esperar, certo? Hoje, as contas públicas estão no azul. Os municípios não devem estar no azul, os estados não devem estar no azul, tudo por causa do governo Bolsonaro, governo federal, que mandou as verbas durante a pandemia, certo? Vou fazer um vídeo sobre isso também. Então eu quero que vocês pensem direito, olhem com carinho, pensem no Brasil. Esqueçam o que Bolsonaro diz, ele é explosivo. Quem nunca, com raiva dessas algumas coisas que depois se arrependeu? Eu prefiro o presidente assim, que ele faça isso. Ó. Pense nas pessoas. Tire o estado do cangote da gente. Certo? Deixa a gente desenvolver. Ou ele facilitou a abertura de firma também. Vou fazer outro vídeo sobre isso. Então, dê uma chance ao Brasil.
do jeito que foi que nós elegemos a quantidade de direitas para o Senado e para a Câmara, Bolsonaro se reelegendo, ele vai tornar o nosso país de primeiro mundo em 4 anos. Porque tudo de bom que foi mandado para a Câmara, que for mandado para a Câmara, eles vão aprovar. Não vai ter negócio de ministro também estar intervindo no executivo, não, porque eles vão ter lá gente para aprovar, vem para cá se explicar, né? Se intrometer no outro poder, vai ser impeachado. Viu? Então, por favor, peço encarecidamente, pensem direitinho. O nosso país, nosso Brasil precisa de vocês, principalmente aqueles que não foram, que é 20 e tantos milhões, 28 milhões que não compareceram para votar, os que abstiveram. Né? Os que votaram na terceira via também, os que votaram em branco, os que votaram nulo. Não vamos deixar essa esquerda votar. Ele está com sangue nos olhos. Ele disse que o Brasil vai pagar pelo que fez ele passar. Quase 2 anos preso, ou seja, quer roubar, destruir. Certo? Tem até acusações de morte dele, né? Tem até acusações. E não quer ser punido. Pode olhar que ele mudou os discursos de tudo. Não é mais a favor do aborto, não é mais a favor das drogas. Tudo isso ele é a favor. Tudo. A esquerda quer isso. Eles gostam de inverter os valores. Certo? A vítima é o bandido e a polícia é o bandido. Como é que a gente vamos tratar mal a polícia, que ela é a única e a última barreira entre a sociedade e o caos? São homens que saem de casa, deixam a sua própria família à mercê de outros bandidos para proteger a sua vida, a minha vida e nem vidas que nem ele conhecem. E eles fazem isso com o risco da própria vida. Precisamos valorizar quem tem valor, valorizar professores. Bolsonaro foi o único presidente que deu um aumento de 33,24% aos professores. Bolsonaro foi o presidente que sancionou o piso salarial da enfermagem. Essas pessoas guerreiras, esses guerreiros que de frente, que na pandemia trabalharam feito um bicho, feito um louco. Certo? E ele disse numa live que ia lutar pelo piso da enfermagem e cumpriu. E não foi promessa de campanha. E ele cumpriu. Por favor, vamos votar em Bolsonaro. Ele hoje é a única opção para que o nosso país continue crescendo. Ele é a única opção para a salvação do Brasil. Não deixe o Brasil cair nas mãos do comunismo. Nunca desista do Brasil. Nunca desista do Brasil. Um país maravilhoso que tem de tudo, como Bolsonaro diz. A gente não tem tufão, não tem terremoto, não tem nada disso. A gente tem sol na medida certa, chuva na medida certa. É tão tal que hoje o agro alimenta 4 a cada 10 pessoas no mundo. Em torno de 900 a 1 bilhão de pessoas no mundo comem alimento do Brasil. A gente tem que apoiar, a gente tem que dar essa vitória ao Brasil, não é Bolsonaro, é ao Brasil. Eu acredito que vocês vão votar em Bolsonaro. Vamos sim reeleger Bolsonaro para presidente do Brasil, para o Brasil crescer mais e mais e mais, certo? E de virada é mais gostoso. Rumo à vitória, como Deus quiser. Que fique com Deus. E até outro vídeo.